gramática. É a norma padrão, vamos dizer assim. Aquilo que nós temos até aqui, que foi essa construção que eu contei agora nessa historinha toda. E isso não vai... Não tem como tirar os pilares agora e colocar um outro tijolo aqui que apareceu agora. Não tem como. Isso não dá para acontecer. Então, assim, eu preciso entender o estudo da língua, eu preciso entender de língua portuguesa para poder falar sobre língua portuguesa. Eu, como estudioso da língua, eu posso falar de língua portuguesa. Mas se eu não conheço a língua, eu não posso falar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Acho que linguagem artificial não cabe aqui. Tá, aqui essa parte eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, mas vamos pensar. Então, o que eu acho muito incômodo é a pessoa colocar nesse ponto de, ah, né, como bastião, defensor da língua, porque ela fez letras. Gente, como eu disse, quem faz letras não é dono de nada, não sabe mais de língua do que outras pessoas, porque o que a gente faz é justamente analisar e tentar entender a gramática da fala das pessoas. Então, como um estudioso da língua, como ele diz aqui, a minha missão não é ficar dizendo tá certo, errado, fala assim, não fala assim, ó, essas são 5, 6 regrinhas da crase. Isso não é o que um linguista faz. O linguista vai pegar, vai analisar a fala de um local, vai analisar a fala de um grupo social específico e vai tentar a- gramaticalizar aquela língua. Ou seja, encontrar a gramática daquela, desculpa, daquela fala. Porque a gramática já existe lá. As pessoas que criam gírias, criam formas de dizer, elas já têm a gramática estruturada. E o linguista, ele não vai fazer nada além de estruturar essa língua, buscar os mecanismos usados, fonéticos, né, os sons que as pessoas produzem, para poder consolidar ou catalogar, vamos dizer assim, essa língua, ou entender como essa língua funciona, qual a sua relação com o seu grupo social, como ela se relaciona com as pressões linguísticas e políticas exteriores. É isso que o linguista vai fazer. Então, esse bastião protetor da língua é uma falácia e deixa as pessoas numa posição que elas ficam com medo de falar a língua. Muitas vezes as pessoas falam comigo e só porque eu fiz letras, as pessoas dizem que ficam com medo de falar comigo. Falar, vou ao banheiro, não vou no banheiro. Gente, pelo amor de Deus, se a tendência da língua dos falantes é dizer no banheiro, a minha função como linguista não é ficar julgando, não é ficar humilhando ninguém, é o contrário, é tentar entender quais são os mecanismos neurocientíficos, neuropsicológicos que levam, por exemplo, a essa mudança. Não ficar julgando ninguém, isso não é trabalho de linguista nenhum, é trabalho só de preconceito linguístico e quem tem a mente focada numa variedade da língua que nem existe na sua oralidade, que não existe na realidade, que é a norma padrão, né? E vamos continuar aqui. Ah, mas daqui 100 anos isso vai acontecer? Se for de forma natural, sim. Se as pessoas Mas começarem a se falar. for de forma artificial, não. Então, hoje, eu vou fazer a prova de vestibular do Enem. Beleza, vou fazer a prova de vestibular do Enem. Vou escrever lá com a linguagem neutra, porque eu quero escrever assim devido ao meu grupo social e tudo mais. Cara, desculpa, mas prova de vestibular é norma padrão. Ah, mas eu vou entrar na justiça. Desculpa, é norma padrão. Por que não é padrão? Porque todo mundo do Brasil inteiro precisa ser padronizado para que todo mundo entenda. Para que funcione como uma identidade de um povo. Tá, de novo, aqui, daqui a 100 anos, essas mudanças que se estão pensando por aí vão ficar ou não, isso só o tempo vai dizer. Por quê? Uma mudança só vai se estabilizar na língua se ela se provar interessante, se ela se provar útil para os falantes, se ela se provar mais interessante que as suas formas concorrentes. Então, se essas formas concorrentes não dão conta da realidade linguística daquelas pessoas, essas mudanças vão se estabilizar e vão fazer parte da língua, quer queira a gramática normativa, gramática padrão ou não. Então, e lembrando, e aqui ele também cita o Enem, né, as questões dos concursos. Gente, de novo, existe contexto para a língua. Então, se um veículo de comunicação oficial, se uma prova de concurso, um documento, exige que se usa uma forma escrita da língua que não corresponde ao que a gente fala, a minha eu tenho que ser bilíngue, ou eu tenho que ser plurilíngue na minha própria língua. Eu tenho que saber entender os contextos de uso da língua. Isso é o que nós chamamos de variação diastrática, variação ah, diatópica, enfim, são variações de acordo com os contextos, regiões, grupos sociais, etc. Então, isso é o mínimo que se espera de uma pessoa fluente na sua língua. Não que ela fique sendo humilhada porque ela não usa a norma padrão, mas que ela saiba que naquele contexto de Enem, de prova escrita, ela vai ter que usar a modalidade escrita da língua, que não corresponde ao que ela fala normalmente, e um bom ensino de português sabe ensinar isso para a pessoa, e não só fica dizendo que ela está falando de errado ou certo. Vamos terminar, fazer que está acabando aqui o resto. Então,
não é querendo enfiar a goela abaixo, assim, né? Não, calma. Porque, por exemplo, vou entrar no outro ponto aqui. Geografia, né? Quando surgiu o terraplanismo? Terraplanismo, na geografia, a gente sabe que não é verdade. É falta de estudo, falta de conhecimento. Antivacina, na biologia, também é falta de estudo, falta de conhecimento. Me parece muito isso, sabe? E aí é a questão também que se politizou tudo. E quando se politiza a ciência, dá ruim. Meu Deus, vamos lá. Comparar terraplanismo, movimento antivacina, com inovações linguísticas ou propostas de alternativas de uso da língua, é no mínimo, assim, eu quero dizer que é falta de noção, vamos dizer assim, para ser mais educado. Porque e outra, falar que. Então, vamos lá. O terraplanismo esse inovação anti-vax que nós vemos por aí, como eu disse, faz parte de um outro grupo de ciências, chama ciências naturais, que tem outro funcionamento, outra forma de investigação, que não tem nada a ver com com as ciências humanas. Então, além de ser um exemplo descabido, falar que falta de estudo leva, por exemplo, as pessoas a quererem propor uma linguagem inclusiva ou a usar uma linguagem mais inclusiva, é muita arrogância e muito elitismo, pelo amor de Deus, né, gente? Como eu disse, os mecanismos de inovação linguística não acontecem na linguagem escrita, seguida a norma padrão, porque essa norma padrão cristaliza a língua e não permite que ela evolua de uma forma assim, orgânica, como ele quer propor aqui, porque orgânico só acontece quando os falantes usam a língua. Então, é muita arrogância pensar que. Primeiro, eu já disse ali que só ele pode falar de língua, porque ele estudou, né? Ele e as pessoas que estudaram letras. E não, a gente, como estudiosos da língua, a gente estuda as pessoas que usam a língua, que são todas as pessoas. As pessoas têm muito mais. As pessoas têm muito mais um conhecimento muito mais intrínseco da língua, ou usam a língua de uma forma muito mais autônoma, por exemplo, pessoas analfabetas, do que pessoas que foram estudando vamos dizer assim, e se policiando na fala, né? Então a língua portuguesa ela cabe aos falantes, ela não vai evoluir sozinha não, tá? E outra, misturar política com língua, isso é despolitizar uma coisa impossível de ser despolitizada. Como eu disse, a língua faz parte de todos os âmbitos sociais e de existência das pessoas. Despolitizar a língua, falar que a língua não pode se misturar com a política, é você tirar uma das principais formas de existência da pessoa, que é um ser político, é um ser que atua ativamente na sua comunidade, que pensa, que critica e que propõe mudanças. Então a língua não pode ser despolitizada. Aliás, a ciência nunca é despolitizada, né? Ou seja, até ciências naturais mesmo, como quando nós vemos o uso das ciências naturais para fins políticos o tempo todo, então quem ia para a Lua lá desenvolvia a ciência sem política nenhuma. Pelo amor de Deus, né? Ela, claro, tinha um propósito muito claro, até porque alguém financiava aquilo. Então, toda ciência tem um propósito último que tem a ver com uma política. E política aqui não falando de ser um político votado, mas de atuar politicamente na sua comunidade, né? Vamos lá? Não dá para politizar a ciência. E a língua portuguesa é uma ciência. Então não dá para a gente politizar também. Então, assim, as bandeiras são importantes, a gente precisa escutar todo mundo, dar voz para todo mundo. Eu valorizo todo mundo, né? Acho que é importante isso. Mas, dentro da língua portuguesa, não cabe essa realidade da linguagem neutra hoje. Porque a norma padrão é a que vale. E se a língua mudar, ela vai mudar de acordo com a norma padrão, num processo natural. Como eu disse, norma padrão não evolui a língua, porque a língua só vai evoluir quando os falantes usam a língua e trazem inovações linguísticas, especialmente em meios de autoanalfabetismo. Isso eu explico mais detalhes em outro vídeo, que é o vídeo sobre bilinguismo em Portugal. Se procurarem, eu vou falar com mais detalhes lá. Mas a língua, ela tem o seu maior ápice de inovação quando as pessoas não estão presas a gramáticas normativas que dizem o que está certo e errado. Elas usam a língua na sua maior potencialidade sem essa preocupação. Mas peraí, mas a língua portuguesa é machista, tal. Não é. Não é. Por quê? Como eu contei a historinha lá de trás, né? Sim. Nasceu lá no latim. O latim tinha o gênero neutro, masculino e feminino. Com essa história toda que eu contei da construção da língua, o gênero neutro em língua portuguesa foi absorvido pelo masculino, ou seja, virou uma coisa só. Não, então, quer dizer, quando eu falo assim, sejam todos bem-vindos, nesse todos tem masculino e feminino ali dentro, tem tudo junto. Então, todos os gêneros, não só masculino e feminino, tem masculino e feminino e todos os gêneros possíveis. Não precisa falar todos e todas. Porque o neutro já está dizendo que é para geral, para possibilidade de qualquer pessoa, entende? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, eu até, assim, queria entender. Tá.
Eu tenho um vídeo, eu não vou falar agora sobre isso porque já tá uma live muito longa. Até a gata aqui já tá pedindo pra acabar, mas eu tenho um vídeo ótimo que eu falo sobre essa ideia da origem do neutro, né, do acusativo latino, que virou o masculino no português moderno, e até o plural do neutro virou o feminino, enfim. Eu falo com mais detalhes sobre isso no meu vídeo sobre a língua ser machista ou não. Então lembra, a língua não é machista, a língua não é nada, a língua não é um sistema separado das pessoas. A língua reflete o comportamento e pensamento das pessoas. Se a comunidade em que ela está inserida é machista e reproduz comportamentos machistas, a língua vai só reproduzir esse comportamento. Entender mais qual é a dor das pessoas quando as pessoas falam sobre isso. Ah, precisa mudar. Mas eu preciso entender melhor até essa dor. Qual é essa dor? Essa dor eu preciso entender, mas a gente não pode pegar essa dor e querer fazer isso que só pela língua vai ser suprido. Porque a dor de uma bandeira de uma minoria, infelizmente a língua não vai sanar. É outra coisa que vai sanar. É o que eu te Entende? falo. É uma um guerra outro que tipo de política social. Não é pra vamos ser usar. lutada agora, tem outras batalhas muito mais importantes. Exato. De gente que é discriminada, que tá morrendo por causa de raça, por causa isso. É isso. de- Então, assim, acho que precisa mudar um outro tipo de cabeça, um outro tipo de postura social em relação a isso. Não é esse tipo de batalha que tem que ser feita. A batalha é outra. A batalha é muito mais profunda em relação a isso. Com certeza, com certeza. Tá, chegamos então ao fim. Ahn, a live já está muito longa aqui, já nem sei mais quanto tempo a gente está fazendo aqui juntos. Obrigado às pessoas que participaram, aliás, que passaram por aqui, que deixaram aqui os seus comentários. Para finalizar aqui, eu não quero falar muito mais sobre essa parte do o porquê que o que significa a mudança na língua para as pessoas que para as pessoas que estão, enfim, que estão propondo essas mudanças, né? Primeiro, ele fala que entender um pouco mais a dor das pessoas, tem muito conteúdo por aí. Eu acho que se quiser realmente entender o que significa a mudança linguística ou de tratamento para essas pessoas, é só assistir conteúdo por aí, falar com pessoas, não tem, acho, nenhuma desculpa para a gente não buscar por um movimento de empatia mesmo, conhecer essas pessoas, entender por que que para elas faz a diferença falar ele, ela, ele, o que seja, ou seja, pra quem não sofre com esse tipo de coisa, parece uma coisa completamente descartável, né? Nossa, que exagero, né? E aí, pô, ele já, o masculino já aborda todo mundo, por que tem que ficar falando essa diferenciação, né? Acho que falar com as pessoas, para mim, primeiro para entender o que que elas sentem, é um passo que muita gente critica isso nem faz. Esse seria o primeiro, eu acho. E além disso, a gente tem que lembrar que os problemas reais que o Vilela diz ali, eles são também reforçados por comportamentos e que a linguagem só reproduz. Então, o machismo na fala, na forma de tratar as mulheres, reproduz esse comportamento. Então, o dia que a gente não estiver reproduzindo na fala esse tipo de comportamento, é porque a gente está já sanando esse comportamento na nossa sociedade. Isso acontece a mesma coisa com o tratamento de gênero. E, é claro, eu não vou mentir que existe talvez um exagero, às vezes, na potencialidade do que só a língua pode fazer, mas a gente tem que lembrar que a língua não pode. Primeiro que nunca vem desmotivada, sempre tem uma motivação, e no final ela não pode ser vazia, não pode ser só um discurso. A gente tem que pensar como que a busca por uma mudança linguística está refletindo de fato a mudança social, não só uma mudança na forma de tratar do problema, né, na oralidade. Mas enfim, quero então finalizar aqui por hoje. Já foi bem longa, bem mais longa do que eu esperava aqui. Obrigado, Lucas, pelo comentário. Eu espero que eu vou fazer alguns cortes depois para quem não pode acompanhar uma hora e pouco de live, que eu sei que é muita coisa, é uma sexta-feira. Eu vou deixar alguns cortes para vocês poderem acompanhar de forma um pouco mais ah, parcelada, e não tem uma dose, uma super dose aqui na minha voz, mas eu agradeço muito a quem entrou, quem deixou o curtir, e já se inscreva no canal também, para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdo, participem ativamente da comunidade. O interessante aqui é a gente poder conversar de forma ativa, né? E vocês, os comentários, é o que me ajuda também a pensar até em conteúdos para a gente poder fazer esses materiais. Ó, tem mais um comentário aqui para a gente finalizar. Existe algum registro histórico onde houve sucesso na alteração da norma culta de uma língua, em que o movimento surgiu de grupos minoritários e havia uma reluta por parte da elite dominante? Tá, é uma pergunta longa, deixa eu só ver se eu entendi. Existe um registro histórico que houve um sucesso na alteração. Ah, tá, entendi. Ou seja, se o movimento minoritário contra esse movimento da elite dominante buscou conseguiu alguma alteraçãozinha, alguma alteração na norma padrão. Ahn, na norma padrão, eu acho que não, porque. Não, mentira, eu vou falar que sim, eu vou falar que sim. Eu acho que
o que é legal, o que eu acho que o mais legal, na verdade, é que eu até falo no meu último vídeo, eu até comentei no meu último vídeo sobre perca e perda, né? Por mais que a norma padrão deixe muito claro que perda, por exemplo, é uma forma substantivada do verbo perder e perca é a forma do conjuntivo e do imperativo desse mesmo verbo perder, não se pode confundir as duas. Eu acho que o mais interessante é, por mais que a norma gramática normativa diga não, isso não pode acontecer nunca, ela é meio que obrigada a aceitar aquilo, a engolir aquilo e a colocar nas suas gramáticas, pelo menos uma ressalva, depois que essa mudança já é estabilizada na língua. Então, perca e perda, eu acho que é um bom exemplo. Com a estabilização do uso dessa forma na língua, os dicionários são obrigados a adicionar isso, as gramáticas, como a do Evanildo Bechara, que o próprio professor Noslen ali citou, elas são obrigadas a incluir porque elas não podem mais ignorar. Elas têm que dizer, ok, essa é a gramática normativa, mas normalmente se usa dessa forma. Então, por exemplo, o você aconteceu isso. Ah, você, eu vou dizer o você. Obrigado, Lucas, acabei de lembrar aqui. O você é uma forma disso. O você era praticamente assim, marginalizado em qualquer gramática que se considerava séria. Antes tinha que ser o tu, né? Em qualquer situação formal. Hoje em dia, dificilmente uma gramática brasileira teria a coragem de. Coragem, sim, até assim, não teria sentido nenhum ignorar o você dentro do uso do português brasileiro, porque é completamente estabilizado e muito bem, assim, difundido na língua, na variedade do português brasileiro. A gente conjuga a segunda pessoa como se fosse terceira pessoa, até mesmo quando a gente usa tu. É você sabe, tu sabe, e é isso aí. Então, assim, essa é uma forma, por exemplo, de estabilização da língua que aconteceu e as gramáticas tiveram que entender, ou com a estabilização desse fenômeno, as gramáticas tiveram que hoje abordar isso e elas já incluem, por exemplo, na tabela de pronomes pessoais, o você e faz ali o disclaimer dizendo que, apesar da segunda pessoa ser marcada pelo vós e pelo tu, a segunda pessoa conjugada como se fosse terceira, singular e plural, né? Você e vocês. Então, sim, é um bom exemplo aqui, pensando nessa parte que algumas mudanças são tão fortes na sociedade que, enfim, não tem como a gramática ignorar, né? E também tem um comentário do João aqui que eu acabei de ver que eu tinha ignorado, na verdade, né? Que se eu vejo a linguagem neutra futuramente sendo adotada pelo Brasil, saudando, porque hoje já se usa, né, todes. Eu acho que assim, como eu disse, como linguista, a minha função aqui não é ficar dizendo o que é certo, errado, fazendo previsões. A minha função como linguística é avaliar como está funcionando essa língua. Então, se eu vejo que se a gente está percebendo que as pessoas naturalmente já estão usando esse todos, que isso já está começando a ficar tão forte como eu disse, igual você, que não dá para mais ignorar, aí realmente vai acabar acontecendo dessa mudança se estabilizar. Mas só o tempo a dizer, e o linguista não tem nenhum conhecimento místico para dizer se uma mudança vai ser estável ou não na língua. Isso é só o tempo mesmo. Mas vamos ficando por aqui, já 1h15 quase de live. Muito obrigado a todos que participaram, que deixaram os comentários. A live foi muito mais interessante hoje com mais comentários de vocês. Eu vou fazer mais cortes, aqui vai ficar disponível para vocês no YouTube, para vocês verem. Muito obrigado por acompanhar o canal, por se inscreverem e nos vemos na próxima live, no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.